nossa jornada aqui rumo à liberdade financeira. Estamos aqui novamente com o Wander, com o Alexandre, com o Ricardo, planejadores financeiros. Estamos aqui hoje com o objetivo de continuar essa reflexão, e o tema aqui é bastante instigante: como montar sua carteira de investimentos, né? E antes da gente ir diretamente a esse assunto e ouvir aqui nossos colegas, nossos amigos nesse tema, acho que é importante, assim, hoje a gente vê, hoje em dia, e a qualquer momento a gente vê as pessoas aí preocupadas muito com o momento que está acontecendo, com a economia, com os mercados, e pensam muito que uma estratégia de investimento, uma carteira de investimento estaria muito mais conectada a isso. Na verdade, a conexão principal, o que o planejamento financeiro traz, é a conexão com a vida, e não com o que está acontecendo com os mercados, com a economia, e isso faz uma grande diferença. Nós vamos, então, trilhar por esses pontos que vão nos dar clareza sobre esse aspecto, né? Tem questões importantes também, como o perfil de risco, tem aspectos importantes em relação ao comportamento nosso, né? Na verdade, as pessoas elas não têm aversão ao risco, né? Elas têm aversão à perda de recursos, e isso muitas vezes é que move as pessoas também. Então, se a gente, como o nosso canal aqui propõe, a gente tem uma mente planejada, né? Se a gente tem um planejamento, e hoje aqui nós estamos no segundo pilar, que então, que faz referência à carteira ideal de investimentos, então será o pilar de gestão de ativos, o que está em torno disso, tá bom? Aqui hoje, nesse bate-papo, vocês vão poder perceber Ricardo se posicionando em relação a uma visão de curto prazo, será um horizonte até 2 anos, tá? O Alexandre aqui tem o desafio de focar as questões num horizonte intermediário entre 2 a 5 anos, e o Wander vai estar olhando o horizonte que diz respeito a esse objetivo de liberdade financeira, que seria acima de 5 anos, tá? Então, para a gente começar aqui a falar um pouco sobre isso, e a gente chegar lá no final e entender como a gente deve montar a nossa carteira de investimento, o primeiro ponto, sim, que eu quero trazer para os amigos aqui é o que é preciso para a gente constituir primeiro essa carteira, né? Constituir esses valores, tá? Então, vamos começar aqui com o Ricardo. Ricardo, o que nós precisamos, então, pensar para constituir o que nós chamamos de reserva, aqui no termo mais técnico, né? Mas, enfim, é esse recurso que a gente da carteira de investimentos. Isso mesmo. Pensando num período de curto prazo, que é até 2 anos, né? A gente chama isso, dentro do planejamento financeiro, de objetivos financeiros, né? O que são os objetivos? Por que eu vou montar a minha carteira de investimento? Tem que ter um objetivo, não é simplesmente para juntar dinheiro para alguma coisa. Então, esse objetivo, eu poderia citar um deles, iniciando, poderiam ser quitar dívidas, por exemplo. Muitas vezes as pessoas não se planejam bem, não se organizam, e acabam entrando no cartão de crédito, quitando a fatura, ou entrando no cheque especial. Então, isso faz com que gere uma bola de neve e a pessoa entre numa dificuldade muito grande de se organizar financeiramente. Então, quitar dívidas colocaria como um objetivo a curto prazo, porque a gente não pode ficar mais do que 2 anos em grandes dívidas, que senão o planejamento financeiro fica um desastre, né? Um outro objetivo que a gente pode citar é, por exemplo, uma troca de veículo. Eu não coloquei aqui com adquirir um veículo novo, porque isso já envolve um montante maior, provavelmente levaria um horizonte de tempo maior para se
angariar esses fundos, né? A gente vai entrar num outro tópico depois de prazo. Mas a troca do veículo seria um objetivo a curto prazo, que seria só a diferença entre o veículo atual e um veículo novo, então envolveria um pequeno período aí de investimento. Um outro objetivo poderia ser fazer uma viagem. Lembrando que fazer uma viagem não é simplesmente eu vou para lá e pronto, não, envolve passagens aéreas, seguro de viagem, acomodação, enfim, tem todo um contexto que tem que ser feito um planejamento bem detalhado para essa viagem ocorrer com segurança e dentro do orçamento, né? Poderíamos citar também como um outro objetivo de curto prazo, fazer um curso, pode ser um mestrado, um doutorado, ou dentro ou até fora do país. Se for fora, também envolve acomodação, enfim, câmbio, e se você vai fazer uma viagem ou até um estudo fora, você tem que se preocupar com o câmbio. E tudo isso está dentro desse objetivo de se planejar esse investimento, né? E, por fim, a gente pode dizer a tão famosa reserva de emergência, ou como o Wander costuma dizer, a reserva de paz, né? Que é justamente o objetivo de ter essa reserva, justamente para evitar uma surpresa, como a gente está vivendo agora, na época do coronavírus. Muita gente pode eventualmente perder o emprego, ou pode passar uma dificuldade de não ter liquidez para alguma finalidade de doença, enfim. Para essas finalidades todas, o objetivo de curto prazo poderia fazer essa reserva de emergência. Agora, para a gente olhar um pouquinho mais à frente, num horizonte maior, eu gostaria de passar para o Alexandre falar, então, do médio prazo. Como é que é esse objetivo a médio prazo? Bem, pessoal, o que a gente poderia, né, pensar aí com relação aos objetivos acima de 2 anos, né, de 2 a 5 anos? Aí requer, eu acho que um pouco mais de disciplina, né, e também uma clareza sobre esse horizonte, né? Ou seja, se eu quero realizar algo, né, acima de 2 anos, então preciso realmente ter muita disciplina para dentro desse prazo, né, começar a realmente formar essa carteira, né, dentro desse prazo. E aí, para esses objetivos, né, de médio prazo, por exemplo, eu até colocar aqui uma situação que eu mesmo vivi, né? Eu fui fazer o Caminho de Santiago. E eu planejei para um pouco mais de 2 anos, né, para realizar aquele sonho de fazer o Caminho de Santiago. Então, assim, nesse tempo, né, a viagem já começou antes, né? Então, você já cria lá o seu objetivo, né? Ele tem que ser específico, né? O que é que eu quero realizar? Que tipo de Caminho de Santiago eu vou querer fazer, né? Eu vou fazer o total com 790 quilômetros, ou vou fazer um intermediário, ou vou fazer um mais curto. Então, para esse tipo de pensamento, né, você tem que colocar um objetivo bem definido para atingir aquele prazo e adequar esse prazo também a essa questão, né, do seu orçamento, quanto você consegue guardar, né? Será que ele está adequado a esse prazo, acima de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, 5 anos? Vai depender muito do seu orçamento, né, da sua disciplina em realmente guardar isso e atingir a esse objetivo. E sempre também, lógico, colocando isso, encaixando com o seu orçamento pessoal, né? Quanto eu tenho disponível dentro da minha renda para conseguir guardar e objetivar esse prazo. E aí, para outros objetivos, né? Como também, por exemplo, comprar um carro novo, né? Ter um filho, né? Muitas vezes pessoas planejam para ter um filho, né? Olha, eu vou realmente começar a guardar, estruturar para, por exemplo, comprar um apartamento um pouco maior, né? Ou realmente ter um valor, né, de reserva para que você possa, nos primeiros anos, ter uma boa tranquilidade, né, para essa criança que está vindo. E aí, já pensando no horizonte mais de longo prazo, vou passar a bola aqui para o meu amigo Wander, né, para pensar em um horizonte maior de 5 anos. Mas primeiro eu quero saber, Alexandre, esse Caminho de Santiago aí tem uma associação com o nome também ou não? Pois é, o Caminho de Santiago, né? O Santiago fez o caminho e o Santiago, né, também Alexandre Santiago. Foi uma coincidência muito legal. Que legal, que legal. Com certeza é parente, viu, Wander? Bom, quando a gente fala de longo prazo, aqui nós estamos falando de um horizonte de tempo que começa em pelo menos 5 anos, né? E esses objetivos
associados a longo prazo, eles podem ser os mais diversos. Eles podem estar associados à liberdade financeira a partir de uma determinada idade, pode estar associado a garantir uma aposentadoria digna, né? Hoje nós sabemos que isso é muito restrito aos nossos idosos, né? Aos idosos brasileiros. Em média, próximo a 1% dos nossos idosos são independentes financeiramente, né? Tem uma condição muito digna de velhice. Pode estar associado à aquisição de uma casa ou um imóvel de veraneio, pode estar associado à faculdade dos filhos ou mesmo a formar um patrimônio de herança. Então, os objetivos de longo prazo, eles podem ser diversos, mas normalmente eles têm algo em comum, eles estão associados a algo que envolve um sonho, envolve um projeto maior, e muitas vezes isso envolve também a vida de outras pessoas. Então, o sucesso no atingimento desses objetivos de maior prazo, está muito associado a uma coisa que o Alexandre trouxe, que é a questão da disciplina, porque não é algo que está ali, que é rápido, que é palpável, né, que torna desafiador manter o foco para o atingimento desse objetivo, né, em um futuro que parece mais distante do que é, porque normalmente a gente fala, né, nossa, vai demorar tanto, na hora que a gente vê o tempo já passou, né? E também, né, com objetivos de longo prazo, se torna mais necessária a questão do planejamento, né, pois normalmente está relacionado a cenários e valores maiores e saber como chegar lá facilita ou dificulta muito o caminho, né? Então, eu acho que em relação a objetivos de longo prazo, eu citei alguns, mas cada um, né, com certeza pode ter um seu individual para acrescentar aí nessa lista que eu trouxe, né, Rogério? É isso aí, Wander, muito bom aqui. A gente vê que com essa questão, a primeira questão para a gente entender como montar uma carteira de investimento primeiro é conhecer a gente, né? Cada um saber onde está, onde quer chegar. Eu estou num ponto A, vou chegar num ponto B, né? Então, ter um objetivo é importante, tá? Aproveitando até para comentar aqui, a gente tem uma ferramenta desenvolvida pela FIDUC, a partir de uma ferramenta já desenvolvida em Chicago, né, que é o berço do planejamento financeiro mundial, que é o check-up de saúde financeira, adaptado aqui para a nossa cultura. Quando a gente aplica esse tipo de check-up, a gente vê que algumas questões são muito marcantes ali em relação aos objetivos, que está relacionado ao quanto eu preciso para cada um desses objetivos, né? A maioria das pessoas sabe aproximadamente, por exemplo, para a longevidade não tem muita certeza, né? Quer dizer, quando eu tenho recursos, para onde eu direciono? Isso é preponderante, é importante para a gente saber como montar bem uma carteira de investimento. Então, aqui a gente começa de novo aqui com o Ricardo, com essa questão aqui para cada um comentar dentro do sua visão, do seu horizonte que está tratando, né? Quanto dinheiro é preciso para cada um dos objetivos definidos? Como é que é isso, Ricardo? Então, pensando no curto prazo, que é o horizonte até 2 anos, para a gente falar de valores, a gente também tem que pensar nesse tempo, né? Em quanto tempo eu tenho de disponibilidade para me chegar naquele valor? Dependendo da reserva que a pessoa tem ou da poupança, a capacidade de poupança, que seria o quanto a pessoa tem de receita, menos o que ela tem de despesa, vai dar a capacidade de poupança. Pode até ser negativo, se ela tiver dívidas e tudo mais, pode ser negativo. Então, ela tem que verificar dentro dessa capacidade de poupança em quanto tempo eu vou conseguir atingir esse meu objetivo, né? Falando de uma reserva de emergência, ou uma reserva de paz, né? A gente poderia considerar aí de 6 a 12 meses da despesa mensal da pessoa, o volume a se atingir, né? Que é um volume que vai dar uma certa segurança para a pessoa ficar, pelo menos, por um período até ela conseguir um novo emprego e tudo mais. Esse montante seria de 6 a 12 meses do valor da despesa dela. Já os outros objetivos todos que eu citei, cada um tem as suas peculiaridades. Por exemplo, a troca de um veículo. Se a pessoa acabou de tirar um veículo zero, tem 1, 2 anos, ela vai ter que investir menos. Então, é um valor
talvez mais próximo de se atingir. Já se a pessoa deixar o veículo com mais tempo, aí ela vai ter que investir metade de um veículo novo, talvez, então já vai ser um valor maior. Então, por isso que ela tem que controlar o objetivo dela, né? Claro, a gente está falando aqui, cada pessoa falando de um horizonte, mas uma determinada pessoa vai ter todos os horizontes em mãos, quer dizer, se o objetivo dela acabar saindo do curto prazo, aí, acima de 2 anos, então ela já vai passar para o médio prazo, mas está ali o objetivo, né? Para se fazer uma viagem, talvez seja uma coisa um pouco mais simples. Não estou dizendo simples de guardar o dinheiro, mas de se planejar, porque você vai numa agência, você consegue verificar lá os pacotes, tudo mais, você consegue, se for uma viagem de turismo, verificar o montante aí que você necessita para fazer aquela reserva, né? A mesma coisa para fazer um curso, você vai se preocupar não só com a questão de o custo do curso em si, na universidade ou no local que você vai fazer o curso, mas também a hospedagem, enfim, de manutenção, você consegue ter o custo relativo a isso, né? Eu não estou falando em valores, porque a gente tem uma gama muito grande de possibilidades aí, a gente não ficaria fechado em nenhum desses prazos, né? Queria ouvir agora o Santiago falar um pouquinho do médio prazo. Já é um pouco mais difícil, né, Alexandre, para a gente chegar em médio prazo. Se planejar uma coisa a curto prazo já é difícil, né? A médio prazo fica mais difícil ainda, né? Pois é, Ricardo, realmente, assim, médio prazo, né, você pensar objetivos como, por exemplo, um casamento, né, uma reforma, coisas que às vezes até fogem, né, extrapolam um pouco do prazo que você tem disponível, o orçamento. E um ponto que a gente tem que ter, assim, eu acho que muita consciência, é que a gente tem que ser flexível, né? E se adaptar à realidade do que vai acontecer. Por exemplo, uma obra numa casa, num apartamento, é um negócio que sempre sai do planejado, né? Às vezes você estima, por exemplo, uma obra, uma reforma na casa, né? Daqui a 3 anos vou fazer. Começa a guardar esse valor, só que vão oscilar preços, né, dos insumos da obra, vão oscilar também o seu objetivo da obra, de repente era só uma cozinha e uma sala, aí amplia para um quarto, né? Então isso vai alterando o cenário e realmente você vai ter que se ajustar e se adaptar e ser flexível a essas realidades, né? A mesma coisa para um casamento, por exemplo, eu tenho clientes que tinham um orçamento investido, né, comigo para o casamento agora em janeiro, dezembro, e aí veio o coronavírus. Então, assim, mudou tudo, né? Mudou todo o cenário, o tipo de casamento, não pode mais ter convidado. Então, assim, essas adaptações, né, elas vão ter que ser muito realistas e flexíveis. Mas, assim, se você tem, né, uma estimativa, né, bem colocada, de valor, de objetivo, né, ser específico é fundamental para que você possa estabelecer, né, uma regularidade, tanto de aportes e investimentos, e resguardar uma parte do seu orçamento para esse objetivo, e aí sim, quando estiver mais próximo disso, de repente precisar ajustar uma vez por ano, ou mais próximo ajustar o prazo ou o valor, né, você vai realmente atingindo e sendo flexível para poder realmente realizar esses sonhos. E aí, Wander, como é que você faria no caso de um prazo um pouco maior, né, de 5 anos? Aí sim é um horizonte até mais desafiador. Não, se o curto prazo já é difícil, o médio é desafiador. Quando a gente fala de longo prazo, parece algo até pouco palpável para as pessoas, podemos dizer assim, né? Eu falo que aquilo que a gente vislumbra, esse horizonte de tempo, pelo menos 5 anos, parece algo impossível. E depois que passam-se os 5 anos, parece que o tempo passou muito rápido, né? Parece que já chegou. Então, eu acho que quando a gente fala de projetos que envolvam um horizonte de tempo como esse, alguns fatores compõem uma análise de valores a se acumular, né, em objetivos de longo prazo. Quando nós falamos sobre objetivos específicos, onde você acumula o valor e depois você usa a totalidade desse valor para realizar esse objetivo, é mais fácil. Como, por exemplo, aquele sonho tradicional, né, de muita gente. Seu não, né, Alexandre? Você já mora na praia, então não vale. Mas aquele sonho da pessoa comprar um apartamento na praia, né? Vamos supor que alguém queira comprar um apartamento na praia em 7 anos.
e você sabe que hoje o valor desse apartamento é de 350 mil, um cenário hipotético. O ideal é simplesmente você considerar esse valor, usar um índice de correção, que pode ser um índice de correção imobiliária, por exemplo, e verificando todo ano se o preço está próximo a isso, então você define um valor que você precisa acumular. É mais fácil. Agora, quando um projeto envolve algo que seja mais relacionado à perpetuidade ou algo que você vai usar por um longo prazo, como, por exemplo, uma aposentadoria, né? Aí já envolve outros fatores e é melhor você considerar o suporte de um profissional nesse processo. Vamos supor que você queira se aposentar com uma renda adicional à sua aposentadoria pública de R$5.000 por mês. É um exemplo, tá? A partir dos seus investimentos. Então, você quer esse adicional. Então, se você vai se aposentar com 65 anos de idade e vamos supor que você viva até os 100, estamos falando de 35 anos de idade, né? Dependendo aí do seu perfil investidor e usando um cenário hipotético de um retorno de rentabilidade de 3% ao ano acima da inflação, isso significa que você teria que ter a valores presentes em torno de 1.300.000. Então, é difícil você fazer uma conta dessa sozinho, né? Então, por isso que eu recomendo sempre, né, quando eu falo com clientes ou quando eu dou uma palestra, para objetivos longos, objetivos como esse, procure um bom planejador financeiro. Tem um planejador financeiro lá que ele vai te ajudar a calcular isso facilmente. Então, a gente, já aqui nessa segunda rodada, a gente vê o desafio que é a gente entender componentes importantes, né, nessa missão de você começar a criar um portfólio de investimento, uma carteira de investimento que atenda às necessidades. Então, definindo objetivos, definindo o quanto é preciso, quer dizer, uma disciplina de orçamento, eventualmente de projeções, algumas contas, e como o Wander falou, realmente você ter um planejador financeiro ajuda muito, né? É aquela história que a gente já falou aqui nesse espaço, similar a construir uma casa, quer dizer, você vai fazer o trabalho do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, né? Então, é melhor você ter um profissional habilitado que tem uma estrutura, que tem um suporte para auxiliar nessa missão, né? Seguindo aqui, eu gostaria de lembrar aqui um vídeo que a gente produziu também, que não está no canal Planejadamente, está no canal da FIDUC, no YouTube, que faz uma reflexão. Liberdade financeira, quão distante você está da sua, né? E para quem não assistiu, recomendo você ir lá assistir. Se você gostar, também dá um joinha lá para nós, né? Mas ele aqui dando um spoiler sobre o que traz essa reflexão, é baseada no ciclo de vida, tá? Então, quando a gente fala de objetivo, do quanto é necessário de recursos para esses objetivos, aqui a gente traz um paralelo com essa questão do ciclo de vida. Quanto tempo que você precisa para realizar? E o que isso tem a ver com por que isso é importante para uma carteira, para montagem, para a gente ter montar uma carteira de investimento eficiente? E aí, Ricardo, o que você me diz disso? Então, na verdade, isso para todos os prazos é importante, né? Primeiro é fazer um bom orçamento, né? Saber realmente aonde vai o dinheiro, saber realmente o que eu estou direcionando, as prioridades que eu estou dando para minhas despesas, né? E também aquela famosa máxima de ter o controle emocional, não sair gastando no consumismo por aí e tudo mais. Essas são ferramentas bastante fortes na questão de como economizar. Porque para chegar no objetivo, não é simplesmente fazer um planejamento, você tem que ter personalidade, você tem que ter perseverança e manter aquela sistemática e continuar sempre mantendo aquela poupança, porque se chegar um mês você fala assim, não, esse mês eu cansei de economizar, vou gastar, vou comprar uma coisa fora do
do meu objetivo. Aí, tudo bem, você vai fazer o seu desejo pessoal, mas você vai atrasar aquele objetivo que você estava se comprometendo a cumprir. Então, esse controle emocional ele é muito importante para ter uma boa sistemática, uma boa estratégia de poder juntar o dinheiro. E eu acho que a qualquer prazo, a melhor forma de se fazer isso é dar a mão para um planejador financeiro e pedir ajuda para aquele profissional que é especializado nisso aí, vai poder te ajudar a chegar nos seus objetivos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Então, para o curto prazo, vale isso. E aí, Alexandre, o que você acha que precisa para o médio prazo? Tem alguma coisa diferente ainda? Sim, Ricardo. Na verdade, a gente tem que avaliar essa questão também do veículo, né? Do veículo onde você estaria, no caso, alocando esse tipo de recurso, né? Para cada um dos objetivos. Então, assim, a gente tem que ter dentro desse horizonte, né? Qual seria o ideal para que esse recurso tivesse guardado ali, né? Para esse horizonte, para esse objetivo especificamente, né? Olhando para o médio prazo, a gente tem que olhar muito de forma intermediária, né? Tanto com relação a risco, né? Olhar muito bem essa questão do risco, porque se eu tenho um objetivo, né? De acima de 2 anos até 5 anos, eu posso ter alguma volatilidade, né? Mas é uma volatilidade intermediária, ou seja, uma variação, né, do investimento de forma um pouco tênue, um pouco acima, por exemplo, do que pensando num curto prazo, né? Se eu tenho um objetivo de curto prazo, eu tenho que ter baixíssima volatilidade, eu tenho que ter pouca variação, mas que eu consiga, né, ter algum ganho ali, mesmo que pequeno, né, para uma reserva de emergência, né, para um objetivo de curto prazo. No objetivo de médio prazo, um pouquinho dessa volatilidade vai dar um pouquinho mais de resultado dentro desse prazo, né? E aí, pensando nisso, por exemplo, veículos de multimercado, né? Veículos que tenham uma diversificação interessante, que tenham, por exemplo, uma gestão, né, ativa, profissional, uma diversificação profissional também disso. Então, para esse tipo de investimento, o ideal é que você realmente possa ter essa diversificação, essa gestão, né, e possa ter um ganho alinhado sempre com o seu perfil, com os seus objetivos, né, os seus interesses aí dentro desse período. E aí, Wander, qual seria o melhor, né, num cenário de mais longo prazo, né, em como você colocaria, né, esses recursos, como você objetivaria essa carteira? Bem colocado o seu ponto, Alexandre. Eu acho que a carteira de investimentos, pensando nos seus objetivos e falando especificamente de longo prazo, a carteira é um importante acelerador para você atingir os seus objetivos, né? Eu vejo que dentro desse contexto todo, um mix do que o Ricardo trouxe da questão da gestão do orçamento será fundamental, porque se você não tiver capacidade de poupança, ou seja, não tiver recursos para aportar nos seus objetivos de longo prazo, sozinho eles não vão se realizar, né? O investimento faz o quê? Potencializa essa capacidade que você tem. Por outro lado, se você tiver sempre aquela visão de curto prazo, focado no resultado imediato, naquela segurança extrema que você precisa ter quando você fala de uma reserva de segurança num cenário de curto prazo, você também vai, em jargão popular, né, falando, vai estar deixando dinheiro na mesa, né? Porque as pessoas olham o mercado, a questão da volatilidade do mercado, como algo ruim. Mas isso é ruim quando você não sabe usar isso a seu favor, né? A volatilidade de mercado te permite, num projeto de longo prazo, acelerar os seus resultados quando você tem parcerias sólidas que sabem usar isso a favor de você. Usar os recursos que você tem dentro da volatilidade para trazer os seus projetos para algo mais palpável, para algo mais próximo. Então, meu ponto em relação ao tempo nos objetivos é: use o poder do tempo a seu favor, né? Tome cuidado para não se prender a paradigmas, ao baixo nível de educação financeira que limita o seu uso da volatilidade do mercado, então de uma carteira que tenha renda variável, por exemplo, por medo, por aversão
quando na verdade isso no longo prazo a gente já sabe por diversos fatores que isso pode ajudar você a chegar mais rápido no seu objetivo ou chegar de acordo com o seu planejamento. Não é, Rogério? Isso é o que vocês trazem na fala de vocês, é muito a questão de disciplina, né? Porque no começo eu falei a questão daquilo também que afeta nas nossas decisões, tanto de consumo, quanto nessa jornada também de construção, né? Construção dessa liberdade financeira. A gente luta um pouco com a questão da ansiedade, né? Quer dizer, você colocar uma coisa na frente da outra. Se eu não tenho a reserva que o Ricardo falou, do curto prazo, de emergência, tão necessária, talvez que você nunca espera utilizar, ter uma emergência, mas tem demandas de curto prazo até 2 anos, né? Como é que eu vou pensar naquelas que naqueles orçamentos de 2 anos ou da minha longevidade? Então, também não adianta ficar ansioso querendo já querer investir em algo que tenha um alto retorno, mas um alto risco, sendo que se eu precisar para o curto prazo, eu já me saboto, me prejudico, né? Você vai acabar se prejudicando com isso. Então, controlar um pouco essa questão de disciplina, né? Então, que traz esse quarto ponto para nós, né? Para pensar aqui. Nós pensamos nos objetivos, o que precisamos de recursos para alcançar esses objetivos, né? Pensando naquela viagem, né? Pensando em viagem, mas na viagem da liberdade financeira, sair do ponto A, chegar no ponto B. O que eu preciso de recursos? Quando que eu posso utilizar esses recursos, né? E aí por isso que eu fiz a referência ao ciclo de vida. Mas aqui, já tendo definido essas questões, o que a gente faz aqui para frente, Ricardo? Pensando nesse curto prazo aqui, o que você pode fazer pensando na montagem da carteira de investimento? O que te permite fazer no curto prazo? Que tipo de investimento? Então, no curto prazo, a gente tem que pensar sempre como eu vou estar precisando possivelmente utilizar a minha reserva de emergência. Esse meu investimento ele tem que ter altíssima liquidez, praticamente D+1, quer dizer, eu preciso do dinheiro amanhã, eu peço hoje, eu tenho ele amanhã na minha conta, né? Isso é um dos critérios que tem que ser usado para um investimento a curto prazo. Outro deles é a questão do risco. Eu também tenho que ter um baixo risco, porque eu não posso ter um risco de ter uma volatilidade grande e no momento que eu precisar sacar, ele justamente está na baixa. Eu acabo perdendo o meu investimento, né? Já nesse caso do curto prazo, a rentabilidade não é uma questão tão importante. Ela é mais importante, pelo menos, para manter o meu poder aquisitivo, manter a inflação. Se ela conseguir cobrir a inflação e ter uma pequena rentabilidade, já é o suficiente para esse investimento a curto prazo, né? E também lembrando que o mais importante não é a rentabilidade, mas sim a capacidade de poupança que vai conseguir fazer com que alavanque esse meu investimento. A curto prazo, ele vai fazer o pulmão. A médio prazo e a longo prazo, ele vai conseguir alavancar com os juros, aí sim, conseguindo investimentos de maior risco, que os colegas vão comentar agora, para poder chegar nos seus objetivos. Fala aí, Alexandre, como é que é no médio prazo? Perfeito, Ricardo. Na verdade, assim, o que a gente tem que ter em mente, né? Que eu acho que até para ter uma visão prática, né? Para quem está nos assistindo, eu acho que o mais importante é, primeiro, definindo esses aspectos, né? De objetivos, né? De quanto você precisa guardar, de qual o seu perfil, é você realmente, né? Ter um profissional, uma estrutura, né? ao seu favor, que possa te ajudar nessa jornada, né? Porque o que acontece muito, e o que eu vejo também em alguns clientes, né, com quais eu vou me deparando, é que, às vezes, essas pessoas elas estão com as plataformas, né, do banco ou de uma corretora, né, abertas lá, um supermercado de diversos produtos, né? Mas qual o produto melhor, o ideal para mim, né?
dentro desse cenário, dentro do meu objetivo, dentro do meu perfil. Tá? Então, que combinação seria o ideal para mim? Né? Como eu vou cuidar disso? Né? Como é que eu vou decidir sobre isso? E muitas vezes, assim, tem gente que vai se dedicar horas e horas, né, para pensar sobre esses objetivos, sobre esse planejamento, né, financeiro, mas toma a decisão errada, né, na hora de encaixar, né, esse objetivo, esse horizonte ao tipo de investimento, né, a forma de gerir isso, não tem tempo, às vezes, para acompanhar isso, né? Então, por isso que é tão importante, né, um planejador financeiro para te orientar nesse aspecto. E para projetos, né, aí de médio prazo, lógico, alguma carteira com uma boa diversificação, né, com alguma volatilidade controlada e um bom acompanhamento, gestão e revisão desses processos periodicamente. Porque, como eu disse, né, tem muita coisa imprevisível que pode acontecer. Então, a gente vai ter que se adaptar a essa realidade, a gente vai ter que realmente ser flexível para entender como eu posso ajustar, né, essa carteira diante de cenários que vão mudar também, né, como a gente está vivendo agora, né, um cenário de altíssima volatilidade, né, que eu até vi uma matéria hoje, né, que foi maior do que 2008, né, a gente está com um cenário muito mais volátil do que há 12 anos atrás, né, quando teve aquela crise lá da bolha imobiliária, né, nos Estados Unidos. E o mercado brasileiro foi o mais volátil do mundo, assim, não é simplesmente o dos mais voláteis, foi o mais volátil do mundo. Então, assim, é importante delegar isso a profissionais, é importante realmente estar junto de pessoas que podem te ajudar a tomar melhores decisões. E aí, Wander, o que é que você recomenda aí para um horizonte mais de longo prazo? Bom, a minha primeira recomendação, Alexandre, é reforçando a sua última. Quando a gente fala de projetos de longo prazo, eu falo para as pessoas, não cometam o erro que a maior parte das pessoas comete, que é o quê? Achar que vai fazer a gestão melhor de seus investimentos do que gestores profissionais. Então, a minha primeira recomendação é procure quem entenda disso com profundidade, não na superficialidade. Então, procure gestores profissionais e de qualidade no mercado. Segunda recomendação deixe paradigmas e crenças em relação ao investimento de lado. Por quê? No Brasil existe um baixíssimo nível de educação financeira. Então, todas as vezes que alguém que estiver ao seu lado fizer uma recomendação ou você ouvir alguma coisa de pessoas próximas, se questione. Pô, será que essa pessoa realmente é a pessoa mais qualificada para me fazer uma recomendação de investimento, pensando no meu cenário presente, nos meus objetivos futuros? Ou será que não tem ninguém no mercado que seja especialista nisso e que possa me orientar de forma mais assertiva? Eu falo que, às vezes, você deixar de procurar um especialista pode custar muito mais caro do que parece. Ainda mais quando a gente fala num projeto de longo prazo, onde o seu esforço começa hoje e termina só na hora que você viabiliza o projeto, né? Uma outra recomendação muito importante para quem quer montar uma carteira de investimento é constituir uma carteira de investimentos diversificada e com gestão ativa de investimentos. Como o Santiago, o Alexandre aqui comentou, o mercado muda muito. O Brasil é um mercado de alta volatilidade. Você precisa de gestores experientes que consigam olhar para o cenário, consigam olhar para o futuro e fazer uma gestão ativa dos seus investimentos, né? Não caia no mito de encontrar o investimento mágico, né? Que a gente fala, né? Muitas vezes as pessoas procuram investimento mágico, porque isso não existe. Já foi provado por A mais B que o investimento da moda hoje é um investimento com média ou péssima performance no futuro. Então, essa história de ficar procurando investimento mágico, isso é balela. Você pode até ter algum resultado muito específico no curto prazo, mas no longo prazo isso pode ser totalmente invertido. Então, a constituição de uma carteira diversificada e ativa de investimentos vai fazer toda a diferença para o seu projeto de longo prazo. E por último, né, só reforçando aqui uma dica, algo que eu já citei anteriormente, é usar a volatilidade do mercado a seu favor e não contra. Isso é muito poderoso, pessoal, mas as pessoas ainda preferem
uma falsa segurança de ganhos. Então, existe um mito sobre a renda variável, né? Ainda mais no mercado, igual o Alexandre citou, né? Que o mercado brasileiro foi o mais volátil no mundo com todo esse cenário. Então, existe um receio, um mito, né? sobre a renda variável, mas a gente pode ver por vários estudos também que isso em projetos de longo prazo, isso ajuda muito quando você tem parceiros estratégicos e profissionais ao seu lado. Dito isso, explore essa volatilidade a seu favor, fique no mercado, não tente adivinhar o momento de entrar e sair, e invista como as pessoas que fazem isso da forma certa. Isso vai ajudar muito você a concretizar os seus objetivos de longo prazo. Bom, isso é muito bom, gente. E aqui, até para colaborar aqui com as colocações que vocês muito bem fizeram, né? E de uma forma mais específica, quer dizer, a gente conhecendo os objetivos, sabendo quanto de recurso a gente precisa para cada um deles, qual o prazo que a gente precisa, né? A gente precisa realmente, o foco é na rentabilização deles, né? Com disciplina, ou seja, quando a gente fala aqui no horizonte de curto prazo, até 2 anos, o Ricardo mencionou aqui que tem que ser algo que tenha liquidez no dia seguinte, né? Então, tudo que está relacionado à renda fixa, atrelados à taxa de juros, inflação, pode ser títulos de créditos, debêntures. Aí, para a gente entrar numa jornada de leitura, de análise desses ativos, dinâmica de trocas nos momentos adequados, impactados por questões tributárias, né? O ideal é a gente ter uma solução para isso, tá? Então, existe uma solução para isso, né? A Fiduc, por sinal, tem um fundo exclusivo que atende muito bem essa demanda. Eu tenho certeza que o Ricardo, eu tenho certeza não, eu sei que o Ricardo investe nesse fundo também, né, Ricardo? E aqui fica uma dica. Então, para esse horizonte de curto prazo, invista aí num modelo desse fiduciário que já tem todos esses tipos de ativos, tem vários gestores, né? Pensando aqui no horizonte de 2 a 5 anos, o que a gente pode investir nesse período, né? Acima de 2 anos e até 5 anos. Então, são algum investimento que esses investimentos normalmente não têm liquidez no D1, ele tem no mínimo em D30, tá? E atendendo a uma questão de diversificação, buscando rentabilidade, saúde dessa carteira, né? O Alexandre citou os veículos de multimercado, então a Fiduc também tem um veículo de multimercado que faz muito bem esse tipo de gestão, com bastante controle de risco, né? E olhando para o longo prazo, o que é adequado para acima de 5 anos, né? O que me permite investir nesse tipo de horizonte de tempo? São os ativos que proporcionam maior retorno, tá? Seriam as ações de empresas. Se você tem investimentos em ações de boas empresas que estão sendo bem acompanhadas com análise, em estratégias, olhando cenários, e aqui ninguém está falando para você fazer compra e venda diária, porque a gente já mencionou que o market time agrega muito pouco numa carteira de investimento. Quer dizer, você tentar acertar o momento de entrar e sair, você corre o risco de ser pego no contrapé, e cada vez mais a gente vê um mundo que a velocidade de informação dos acontecimentos exigem uma maior profissionalização nesse tipo de gestão, tá? Então, nesse sentido, nós temos aí também na Fiduc um fundo de ações com vários gestores, com mais de 100 ativos diferentes, acompanhados diariamente, o dia todo aí por essa equipe de profissionais, né? Então, priorizar, constituir reservas, buscar rentabilizar e assim, também observar essa questão de risco, né? Que o mercado, o regulador exige, tá? Então, isso é importante também, mas o que é o ponto principal aqui que nós vimos?
é a nossa vida, é a demanda de curto prazo, a demanda de médio prazo, a demanda de longo prazo que vai definir uma estratégia de investimento e que vai determinar onde você vai investir seus recursos, começando gradativamente. Tá? Não dá para você investir no longo prazo se você não tem uma reserva de emergência e assim por diante. Né? Então, aqui... É engraçado isso, né, Rogério? Não sei vocês, né, mas todo mundo que me procura querendo falar de investimentos, né, de carteira de investimentos, mas carteira de investimento anda muito próximo, anda vinculada a um planejamento financeiro para a sua vida. Exatamente. Né? É o que a gente falou aqui o tempo todo. Né? Tem que ter essa base, o alicerce é isso. Eu queria deixar aqui, antes a gente saber se tem perguntas aí no chat, se o Wander puder nos ajudar. Existe uma máxima aqui: o melhor investimento não existe. O que existe é investimento mais adequado aos objetivos, necessidade e perfil de cada um. Então, qual que é a melhor taxa, qual que é o melhor produto, como o Wander alertou aqui, toma cuidado se alguém te fizer uma proposta de um retorno mirabolante, checa na CVM se aquele veículo existe, se aquele gestor é credenciado. Né? Por vezes a gente vê pessoas perdendo aí o sacrifício de uma vida inteira movidos por um sentimento aí de ganhar mais, que isso tem um nome, é ganância. Né? E assim, infelizmente, todo mundo é susceptível a isso. Então, muito cuidado, a gente alerta em relação a isso, tá? E dizendo aqui, o melhor investimento não existe. Existe o investimento adequado aos objetivos, à necessidade e ao perfil de cada um, tá? E para isso você precisa realmente estar muito bem acompanhado de um profissional habilitado, um planejador financeiro. Temos alguma pergunta aí no chat, Wander? Tá fechado o teu microfone. Não, eu queria deixar aqui um abraço para o Hugo, que nos saudou aqui, uma boa noite, o Josivan também, falando que estava no engarrafamento e aprendendo com a gente. Então, que bom, que bom. Boa noite para eles aqui. Legal. Bom, gente, aqui a gente deixou uns 3 minutos aqui reservado para perguntas. Se nós não temos perguntas aqui no chat, né, aqui a gente quer deixar o convite para sempre estarmos aqui, toda segunda-feira do mês, mas esse bate-papo vai ficar gravado no nosso canal Planejadamente, então pode encaminhar o link para os seus amigos, aquelas pessoas que você sente, amigos, familiares, que você... todos precisam, na verdade, né? Ter saúde física, ter saúde financeira, ter saúde mental, enfim, o que a gente busca aqui é ter uma mente planejada, o canal Planejadamente. Bom, vou deixar aqui para o Ricardo, Alexandre e Wander fazer as considerações finais. Fique à vontade aí de fazer qualquer comentário antes da gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Legal, pessoal. Então, como eu disse, a questão do curto prazo não é só curto prazo. Cada pessoa tem todos os prazos, né? Uma pessoa tem curto, médio e longo prazo. Ele tem que se preocupar, cada momento da sua vida, em sempre formar uma carteira de investimento de acordo com o seu objetivo. Foi o que o Wander colocou aí. Tem que sempre... Eu não vou juntar dinheiro por juntar, eu vou ter um objetivo a seguir. Aí eu faço com muito mais prazer e muito mais motivação para atingir aquele objetivo. Pessoal, assim, o que eu queria deixar é realmente que cada um, né, tá no seu momento da vida, né, no seu momento financeiro, tá com as suas próprias aspirações, né, de objetivos. Então, assim, vale a pena essa reflexão, né? E eu acho que assim que você tem que sempre estar com esses horizontes, né, bem definidos na vida, né? Que tem uma máxima do Sêneca que ele até diz, né? Se você não tem, né? Se você não tem realmente objetivos, né? Se você não está bem definido que norte você quer seguir, então não vai ter bons ventos para você, né? Então, assim, se você realmente quer e define alguma coisa na vida, né? Você realmente chega a esse momento. Então,
planejar financeiramente, né, tem que estar sempre atrelado a essas questões, né? Objetivos claros, né, horizontes definidos, né? E, claro, sempre o acompanhamento de um profissional planejador financeiro para te ajudar nessa jornada. E aí, um forte abraço aí, até a próxima segunda-feira do mês, nesse mesmo bate-canal. Isso aí. E eu fecho aqui deixando uma recomendação para as pessoas. Invistam na educação financeira de vocês, que isso vai mudar o jogo na vida de vocês. Tenham objetivos claros e usem o longo prazo a favor de vocês. Uma vez eu falei para uma pessoa, estava discutindo sobre finanças, e a pessoa me falou assim, mas por que eu vou guardar o dinheiro para 10 anos, 15 anos, e se eu morrer? Né? Eu falei para ela, e se você não morrer? Né? Esse é um ponto, né? Então, independente de qual seja o seu objetivo, use o tempo a seu favor, que você vai ver que o seu esforço no presente vai ficar muito menor. Tenha um profissional experiente ao seu lado, porque isso vai fazer toda a diferença também na sua vida, tá? Então, já deixo o agradecimento a todos e o convite para a próxima live na segunda-feira do mês. E obrigado a todos. É isso aí, gente. Reduzir desperdício, investir com frequência e refletir sobre essas questões da vida é o que vai fazer diferença nesse propósito de vida. Então, até a próxima. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Wander, Alexandre, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.